Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos. Eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias do Gigante da Colina, hoje também no Mário Coelho Vasco. Estamos aqui também para convocar você que está no Mário Coelho Vasco a se inscrever no canal Os Vascaínos. Estamos batendo 80 mil inscritos. Falta pouquinho, menos de 1.500 inscritos para batermos 80 mil no nosso canal. Posso contar com você? Vai lá no canal Os Vascaínos e se inscreva. Deixa aqui embaixo seus comentários em relação ao vídeo. O que você faria no Vasco? Você renovaria contrato de Rossi, de Galdames, Léo Jardim? Rapaz, vamos falar um pouquinho sobre esses jogadores e a tua opinião nos comentários é muito importante. Lembrando, o seu like também é importante demais. Assim como o Edu Canelas sempre pede, dá aquela martelada no like, deixe seu comentário, inscreva-se nos canais, me siga no @Vascanelas. O Vascanelas no Instagram está rumo a 30 mil seguidores. Eu agradeço demais a você se puder dar aquela moral. Quem sempre dá aquela moral aqui no Mário Coelho Vasco é a BetWinner. A BetWinner está dando 130% de retorno no seu primeiro depósito com o cupom aqui do canal do Mário Coelho, que está fixado no primeiro comentário. Você que curte palpites esportivos, vá, se inscreva na BetWinner. Aqui embaixo tem um link para você clicar. E dá ali, né? 130% de retorno no seu primeiro depósito. E na quinta-feira, eu vou participar dessa aí também. Camisas da Seleção Brasileira serão sorteadas pela BetWinner para quem tem conta, inclusive aqui com o nosso cupom. Então, numa boa, se você quer concorrer a camisas da Seleção Brasileira, quer ganhar 130% de retorno no seu primeiro depósito, vai lá na BetWinner para você ter toda essa moral dada pela BetWinner, beleza? Rapaziada, quero agradecer também a todo mundo que participou do Você no Caldeirão. É isso mesmo. O nosso amigo Brenner, lá de São Sebastião, litoral de São Paulo, venceu e vai vir para São Januário com tudo pago pelo nosso canal. Nosso canal vai realizar o sonho do Brenner de conhecer o Caldeirão antes da reforma. Então, obrigado a todo mundo que participou do fundo do meu coração. Um grande abraço para cada um de vocês. Bom, hoje foi o último dia de folga dos jogadores do Vasco. Então você já deixou o joinha? Vai ali no joinha porque eu vou falar sobre folga. Os atletas do Vasco estiveram hoje ainda descansando, curtindo seus familiares. Nos últimos dias, alguns jogadores tiveram ali uma programação a ser cumprida. Por exemplo, o Paulinho Paulo, que segue tratando no Vasco a lesão, o pós-operatório do rompimento do cruzado anterior do joelho esquerdo. O Paulinho teve essa lesão no começo do ano, ainda no Campeonato Carioca, ficou de fora de toda a temporada e tem expectativa de voltar o quanto antes. O também volante Jair. O jogador está mais à frente do que o Paulinho no momento e deve retornar também a qualquer momento à equipe do Vasco da Gama já para jogar. Ele já viajou, ainda não foi relacionado para o jogo, foi relacionado para uma viagem, o que é diferente, mas deve ser relacionado para a partida contra o São Paulo. Jair é um grande reforço, um jogador que tem tudo para ajudar o Vasco da Gama. Eu vou puxar para a tela aqui agora, claro, lembrando a vocês que esse vídeo é no estilo live, porque, olha, Pablo Verratti, o Pirata, esteve reunido com alguns inimigos, ao meu ver. O Alcaraz, jogador do Urubu, estava também com o Pablo Verratti. O Rossi, goleiro do Urubu, também estava presente aí nesse passeio de lancha que eles fizeram com as suas famílias. E o Emiliano, você lembra do Emiliano? Auxiliar técnico do Ramon Dias, filho do Ramon Dias, que agora está no Corinthians. Pablo Verratti desenvolveu uma amizade com essas pessoas e estava passando ali a sua folga, direito do Pirata. A gente brinca que estão com inimigos, mas a gente sabe, existe um profissionalismo dentro de campo, todo mundo vai tentar ganhar, todo mundo vai fazer de tudo para ganhar, e fora de campo a amizade continua, todo mundo tem direito de ser amigo de quem bem entender, e o Pablo Verratti aproveitou aí o dia de folga ao lado dos adversários, aliás, adversários que podem estar com a gente na final da Copa do Brasil. Um dos dois estarão lá, ou o Alcaraz e o Rossi, ou o Emiliano, como auxiliar técnico da equipe do Corinthians, estarão enfrentando
o Vasco da Gama. Você concorda com isso? Você seria amigo do goleiro do Flamengo? Coloca aqui no comentário a sua opinião. Lembrando que isso é uma brincadeira, sem qualquer problema. O cara tem direito de ser amigo de quem ele bem entender. Bom, vamos falar de renovação de contrato. Até porque existem alguns nomes que vão encerrar contrato em dezembro. E o Edu Canelas vem falando aqui no canal já tem um tempinho, e a galera fala: Edu, você pega muito no pé dos caras. Mas não, eu tenho que falar a verdade para o torcedor. Porque você está de saco cheio de ter dentro do seu elenco jogadores que ganham muita grana e não entregam nada dentro de campo. Por falar em jogadores que ganham muita grana e não entregam nada dentro de campo, eu sou obrigado a citar o Pablo Galdames, jogador que está no Vasco desde o começo, aliás, desde o ano passado, né? Não, o Galdames chegou esse ano, desculpa, me confundi. Mas o Galdames chegou junto ainda na época da 777, ele veio lá da equipe do Genoa, foi uma indicação da 777 com altíssimo salário e é um jogador que não é aproveitado. Nós temos aqui, ó, dia do Atlético Goianiense, o Galdames entrou em campo. Jogo contra o Cruzeiro, o Galdames entrou em campo. Nos outros jogos, ele é relacionado, mas não entra em campo, não. Por que ter um jogador de salário altíssimo dentro do elenco se não vai utilizar? Isso me chama muito a atenção. Ele até começou bem, fez gol na Copa do Brasil, iniciou bem a sua passagem pelo Vasco da Gama, mas depois caiu vertiginosamente de rendimento, de nível técnico. Infelizmente, é um jogador que, na minha honesta opinião, não fará falta alguma quando for embora. E provavelmente o Vasco não vai renovar o contrato do Pablo Galdames. No Campeonato Brasileiro, nós temos aqui os números do Pablo Galdames. Ó, Campeonato Brasileiro de 2024, o Pablo Galdames tem 12 jogos, foi titular em 9, média de 65 minutos jogados por partida e nenhum gol, uma única assistência. É um jogador praticamente inoperante nessa equipe do Vasco da Gama. Por falar em jogador inoperante, eu tenho que passar por uma situação que eu peguei bastante no pé e todo mundo me criticou à época. O Rossi, jogador que ganha também um alto salário no Vasco da Gama e, na minha opinião, não deveria nem ter ficado. O Rossi ficou lá em janeiro porque havia uma cláusula de renovação de contrato com valorização salarial caso o Vasco não caísse para a Série B, coisa que, graças a Deus, não aconteceu. E vamos ser justos com o Rossi. O Rossi foi muito bem na sua chegada aqui. O Vasco ficou 6 jogos sem perder. O Rossi jogou muito bem em todos eles. Fez gol. Jogou muito bem naquela partida contra o Fluminense no Engenhão. Memorável, que o Peck também jogou muito bem. O Rossi teve seus bons momentos no Vasco, que foram acabando já na temporada passada mesmo, tá? Na reta final ele já caiu de produção e virou reserva. É um jogador que, na minha honesta opinião, também não fará nenhuma falta caso não renove com o Vasco. Obviamente, o Vasco não vai renovar o contrato do Rossi. O que aconteceu? Eu falei, eu avisei e todo mundo ficou. Não, o Rossi vai para o Goiás. Tinham canais de YouTube aí dizendo que o Rossi ia para Goiás, para o Sport, para outros clubes. E eu dizendo, o Rossi não sai do Vasco porque não tem nenhum clube que vá pagar o salário que ele ganha no Vasco. Ele não é bobo. Ele não vai sair daqui. Ele vai ficar aqui, mesmo que não jogue, ele vai ficar aqui, morcegando e ganhando um altíssimo salário, que é o que o Rossi faz hoje. Ele não está jogando. Ele é um jogador que hoje, infelizmente, não tem mais qualidade e nível técnico para estar no Vasco. E o Vasco simplesmente tem um jogador caro dentro do elenco que não entrega dentro de campo. Vamos às últimas passagens do Rossi nesse ano com a camisa do Vasco. Ó, ele jogou a partida contra o São Paulo, inclusive foi até razoavelmente legal nesse jogo, eu me lembro. Tem até uma nota 7 ali para ele dada pelo SofaScore. Aqui contra o Internacional foi o último jogo dele. Ele completa hoje 3 meses sem vestir a camisa do Vasco da Gama. Isso me incomoda bastante, me preocupa bastante ao ver que temos dentro do elenco um jogador que há 3 meses não joga e continua ganhando um altíssimo salário. Agora eu falo para você, o Rossi está errado de não ter aceitado propostas de salários mais baixos para deixar o Vasco? Claro que não. No lugar dele, eu também não faria isso, sabendo que ele mora no Rio de Janeiro. A vida no Rio é maravilhosa. O salário está em dia. E para pensar, final de semana todo mundo viaja para jogar, o Rossi está em casa de folga. Vai dizer que isso não é um sonho? Pô, eu gostaria bastante de ter essa vida também, não precisar viajar, ganhar um bom salário. Acho que para o Rossi também acabou não ficando ruim no final das contas, não. Me desculpem,
mas isso me incomoda bastante e eu acabo tendo que desabafar em relação a essas situações. Outros jogadores, e esse sim, negociando renovação de contrato, é Léo Jardim e Pablo Verratti. O Verratti deu uma entrevista muito legal ao Fred, agora funcionário da Globo, funcionário do Sport TV, do Esporte da Globo, e ele disse lá o que ele já tinha dito em outras entrevistas. Se dependesse do Verratti, ele ficaria aqui até aposentar. E o Vasco já está conversando com o empresário jogador para finalizar uma renovação de contrato do Pirata por mais um ano. Seria muito legal. O Pirata tem contrato até o final do ano que vem e quer renovar até o final de 2026. Seria muito legal se o Pirata pudesse ficar, renovar o seu contrato, ser o ídolo que ele merece ser. E por que não sonhar com o Verratti sendo campeão da Copa do Brasil e renovando por mais 20, 30 anos, dar contrato vitalício para o Pirata, porque ele merece muito e ele é o cara. Em relação ao Léo Jardim, o jogador também negocia a renovação de contrato ao mesmo tempo que observa a Europa. Ele tem um sonho de voltar a jogar no futebol europeu, jogar Champions League como já jogou, mas tem uma situação muito importante também. O Léo sabe que no Brasil a chance de ser visto, virar jogador de seleção brasileira é bem maior para ele, porque na Europa ele não vai jogar nos times do primeiro escalão, da primeira prateleira. O Léo Jardim sabe que ficando no Vasco mais tempo, ele pode se tornar um ídolo do clube, sendo multicampeão, caso o Pedrinho faça aquilo que ele bem quer, montar elencos competitivos, para que lá na frente a gente possa ter aí títulos. E o Léo Jardim, por que não? Sonhar em ser um ídolo multicampeão como o Vasco. Enfim, são situações que você do outro lado vai deixar nos comentários a opinião, se você renovaria com esses jogadores, Léo Jardim e Verratti. Se você colocar que não renovaria, eu vou ficar puto com você. Já estou te avisando, beleza? Então tá beleza, rapaziada. Deixo para vocês aqui o meu abraço. Peço para que você dê aquela martelada no like. Siga o Vascanelas lá no Instagram. Dá aquela moral. Vai no Hoje Vascaínos também. Siga lá. Vamos bater 80 mil no canal. E tá todo mundo inscrito no Mário Coelho Vasco, né? Não preciso nem ficar falando. Sempre bom estar por aqui com vocês também no Mário Coelho Vasco. Eu que gravo vídeo todos os dias no nosso canal Os Vascaínos. Quando venho aqui no Mário Coelho Vasco, fico muito feliz de estar com vocês também, beleza? Deixo meu abraço, por aqui me despeço. Tamo junto, vamos com